Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, estou feliz, alegre pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, estarmos juntos adorando ao Senhor. Sou grato a Deus e louvo a Deus pela vida do pastor Hélio. Muito grato, pastor, pela confiança. Louvo a Deus também pela vida da sua muito digna esposa e toda a sua família. Quero também louvar a Deus pela vida dos obreiros, pastores, ministros, servos de Deus que aqui estão. E também agradecer a Deus pela vida das nossas irmãs que compõem o círculo de oração. Trabalho fervoroso, animado, cheio da graça de Deus. Temos sentido já de perto a presença do Senhor. Agradeço as orações porque sei que as irmãs, quando oram, apresentam o ministério da casa de Deus, os obreiros, servos de Deus, que manejam a palavra da verdade. Meus queridos irmãos, eu convido a todos, em primeiro lugar, para que orem por mim, para que o Senhor me ajude, abrindo a porta da palavra. E convido a todos para que abram as suas Bíblias, no texto bíblico, em Atos capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4, cujo título da lição 6, o Espírito Santo na Igreja. O texto bíblico está em Atos, capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 4. Glória a Deus. Todos acharam? Digam amém. Amém. Está escrito assim a palavra do Senhor. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quantos dizem amém? Amém. Meus queridos, nesta lição, em número 6, estaremos abordando a atuação do Espírito Santo na igreja. Quando falamos da pessoa bendita do Espírito Santo, estamos falando de uma das três pessoas que compõem a Trindade ou a divindade, como a Bíblia apresenta, já que não temos a palavra Trindade registrada na Bíblia. Paulo vai usar a palavra divindade. A divindade é composta de três pessoas e não de três deuses. E é composta pela pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo vai ensinar aos crentes em Éfeso, no capítulo de número 4, versículos 2 e 3, que o Espírito Santo é o Espírito da unidade. Na oração sacerdotal que Jesus faz em João, capítulo 17, ele ora para que fôssemos um com ele, assim como ele e o Pai são um também. E quem faz este elo entre o Pai e o Filho é o Espírito Santo. E logo, o elo entre a igreja e Deus é operado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está na Bíblia desde os primeiros textos, ou, por que não dizer, no primeiro texto da Bíblia. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, a Bíblia diz que ele pairava sobre a face das águas. A palavra pairar tem uma conotação como de uma ave que está chocando o seu ninho, energizando, dando vida, dando forma. Eu li um comentário que o Espírito Santo foi quem aqueceu o barro para que o barro recebesse a palavra criacional. O Espírito Santo, ele colocou na terra um sistema que até hoje funciona perfeitamente. Nós ficamos às vezes curiosos porque que a terra gira em torno do seu próprio eixo e ela dá uma volta completa em torno do sol. É porque no núcleo da terra o Espírito Santo colocou fogo. Em volta do fogo ele colocou um sistema de refrigeração que é um lençol freático.
e o que envolve a terra é uma camada de ar chamada oxigênio. 3 elementos que representam a ação do Espírito Santo: fogo, água e vento. Tua vida só tem movimento, tua vida só anda, porque o Espírito Santo coloca fogo, refrigério e sopra o vento sobre a tua existência. Quantos creem nesta verdade aqui? O Espírito Santo, a princípio, se movia sobre as águas. E a Bíblia diz que quando surgiu aquela geração violenta, pecaminosa, houve um decreto de Deus proibindo que o Espírito Santo convivesse com o homem. A Bíblia diz que nos dias de Noé se levantou uma geração ímpia, violenta, uma geração que não temia a Deus, e o pecado se generalizou de uma forma que o coração do homem foi inundado de podridão, de sujeira, assim como foi representado no dilúvio em si, literalmente. Quando a pombinha que Noé enviou da arca não achava lugar para a planta dos seus pés, assim era uma representação do dilúvio de pecado, de sujeira e podridão que havia inundado o coração do homem. E como o Espírito Santo não podia mais comungar e coabitar com o homem, a Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo de número 6, que Deus deu uma ordem ao Espírito Santo: não habitará mais o meu Espírito com o homem. E assim o Espírito Santo se retirou da terra. O mundo não pôde mais receber a presença do Espírito Santo. É só lermos novamente a oração sacerdotal de Jesus, em João capítulo 17, quando ele está rogando, versículo 9 e versículo 20, ele diz: não rogo pelo mundo, mas rogo por aqueles que hão de receber a tua palavra, aqueles que hão de crer em mim. Voltando a alguns capítulos, João capítulo 14, Jesus vai dizer que enviaria o Consolador para estar conosco e em nós para sempre, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, o mundo não pode receber, porque o mundo está debaixo da velha criação, está afetado pelo primeiro Adão. E é por isso que quando Paulo escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 5, versículo 17, ele mostra a igreja como uma nova criação. As coisas velhas se passaram. Criação ali é criatura, geração, ou seja, através de Cristo, da sua morte na cruz, ele leva. Glória a Deus. Não perca o fio da meada não, meu irmão. Olhe para cá. Quando ele morre na cruz do Calvário, ele levanta uma nova criação. E é por isso que quando ele está orando, rogando ao Pai que enviasse o Espírito, a palavra rogar ali tem um sentido de uma petição, cuja resposta já é sabida anteriormente como uma negativa. Quando alguém roga algo, é porque ele sabe que a resposta é uma negativa. Deus já havia decretado que o Espírito dele não habitaria mais com o homem. Então, quando Jesus roga, ele diz: eu não rogo pelo mundo, porque eu sei que tu não darás mais o teu Espírito ao mundo, mas eu rogo por uma nova criação que eu vou levantar, eu vou constituir, eu vou edificar uma nova criação, uma nova geração. É o que o salmista vai dizer no Salmo 24: esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Senhor. Uma nova geração que iria crer, abrir o coração para receber a sua palavra. O Espírito Santo, ele teve que se retirar, e o Espírito Santo só descia esporadicamente sobre algumas classes de pessoas. Ele descia sobre os sacerdotes, sobre os reis, sobre os profetas,
para executar esporadicamente uma tarefa, se apoderando muitas vezes até da mente daquela pessoa. Por isso que a Bíblia vai usar uma expressão: o Espírito se apossou. Essa expressão é quando o Espírito se apoderava das faculdades mentais de alguém. Por exemplo, no caso de Sansão, que arrancou uma porta gigantesca de uma cidade e saiu carregando com esta porta nas costas por um espaço enorme. Ele saiu carregando uma porta de uma cidade, irmãos. Nós não temos noção. Ele pegou o leão e rasgou o leão pelo meio. Era porque o Espírito Santo vinha e se apossava. Ele se apoderava das faculdades mentais, porque não podia habitar no Espírito. Diferente hoje em nós, como igreja, o Espírito Santo, ele testifica em nosso espírito. Romanos capítulo 8, versículo 26, Paulo diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, nos dando entendimento, convicção de que somos filhos de Deus. É por isso que quando a igreja é tomada pelo poder, adora a Deus em línguas estranhas, dá brados de mistérios, cânticos espirituais, não tem ninguém aqui louco, desgovernado, destruindo, bagunçando nada. É porque o culto continua sendo racional. Quem fala em mistérios com Deus e é plugado na bateria celestial. Ele edifica a si mesmo, porque o Espírito Santo não deixa ele sem razão. Pelo contrário, ele sabe quem ele é, ele sabe o que está fazendo, porque o Espírito Santo na igreja está testificando em nosso espírito, deixando a nossa mente livre para adorar a Deus com sabedoria e entendimento. Quem sabe o que está fazendo aqui nesta tarde? Quem sabe por que veio aqui nesta tarde adorar? Levante a sua mão para dar um glória a Deus. Ele descia e às vezes distribuía porções, como no caso de Eliseu. Eliseu caminhou com Elias, e no momento em que ele soube, pelo Espírito, que Deus tomaria o seu senhor de sobre a sua cabeça, Eliseu não se apartou de Elias nem um momento. E em dado momento, Eliseu, perto de Elias desconfia que ele estava querendo algo, e diz logo o que é que tu queres. E Eliseu diz: eu quero a porção dobrada do Espírito de Deus que está em ti, que está sobre ti. E ele disse: olha, ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida que corre perigo. E é por isso que muita gente não quer ser cheio do Espírito, porque ser cheio do Espírito é se tornar alvo dos ataques do inimigo. E Elias diz a ele: dura coisa me pediste. E diz a Bíblia que Elias realizou 7 milagres. E Eliseu, ao receber a porção dobrada, há registro de 14 milagres, o dobro. Mas numa conta bem rápida, vamos lá para Números, quando Moisés orou por 70 homens, distribuindo da unção de Deus que estava nele, com 70, todos eles profetizaram. Eles usaram rapidamente a porção. Como é que estamos usando a porção que ele nos deu? Os homens receberam a porção e já deram um pipoco, já começaram a profetizar, já gastaram a porção logo de cara, porque a Bíblia diz que eles profetizaram apenas aquela vez. Tinham 68 junto de Moisés, e 2 que estavam lá fora no arraial, perderam a hora, estavam correndo ofegante, quando o Espírito Santo foi lá e encheu os 2 no meio do arraial, e eles começaram a profetizar. Aí um ciumento correu para Moisés e disse: tem 2 fazendo barulho lá no meio do arraial. Eles estão fazendo o quê? Estão profetizando, estão adorando em Deus, tomados em êxtase espiritual. Aí Moisés se levantou e disse: você está com ciúme? Quem dera que todo Israel fosse cheio, fosse profeta, para liberar palavras de bênção. Oh, glória a Deus! Oh, glória! Quem está sentindo a presença de Deus nesta tarde? Agora vamos para a conta aqui, vamos fazer uma equação. Se a porção que estava em Moisés concedeu autoridade a 70,
A porção que estava sobre Eliseu não era diferente. Ou seja, daria para Eliseu operar 140. Não apenas 14. Não só o dobro de Elias, mas 140. Elias só deu o dízimo. E o último já foi nos limites. Porque Eliseu, ele já estava morto quando numa batalha um soldado foi jogado morto aonde estava a sua cova. E quando aquele soldado moribundo resvalou nos ossos de Eliseu, voltou à vida instantaneamente. Era o 14º milagre. Deixa eu liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida. A unção que está sobre a tua vida não será desperdiçada. Assim diz o Senhor: ainda nos teus últimos dias, tu verás gente sendo restaurada à tua volta, porque Ele colocou unção em você, e essa unção será validada até os últimos dias da tua vida, até os últimos dias da tua história. Assim diz o Senhor. Vai ter gente que ao encostar em você, se aproximar de você, somente ouvir a sua voz, é Deus na sua vida, não é você. É Deus em você, usando você para levantar a muitos em tua volta. Não guarda essa unção para você não. Não guarda só para você não. Não seja egoísta não. Abre essa boca e libera a unção de Deus sobre a tua vida. Tem muita gente à tua volta carente, necessitada, e Deus confiou em você. E eu digo mais, ainda que tu partas desta terra, a tua história deixará um marco tão grande que através da história de Deus em você, muitos vão se erguer e continuar marchando e guerreando as guerras do Senhor. O Espírito se apoderava e o Espírito dava porções. O Espírito Santo vinha. E um homem no Antigo Testamento descobriu o segredo. Quando ele disse assim: Senhor, não retiras de mim o teu Espírito. Ele sabia que o Espírito Santo não era para estar sobre ou apenas vir esporadicamente. Ele sabia que o Espírito Santo era para tabernacular em nós, para habitar em nós. E o tempo passou e Jesus fez essas predições impactantes sobre a vinda do Espírito Santo para estar na igreja, com a igreja, gerando um novo coração, que é um dos pontos da lição. Alguns registros de profecias no Antigo Testamento apontam para esse novo coração dado pelo Espírito. Ezequiel capítulo 36 fala de um coração dócil, um coração maleável, fala de um coração quebrantado. O Espírito Santo vem para imprimir em nós o caráter de Jesus. E observe que o Espírito Santo, ele não veio para ser glorificado. Jesus disse que uma das suas missões é glorificar ao Filho. Ele vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, guiar a igreja em toda a verdade. Mas a última missão do Espírito Santo é glorificar a Jesus. O Espírito Santo é aquele que não precisa de holofote, mas ele se sente bem e alegre quando a igreja lembra dele. Porque toda vez que ministramos uma palavra sobre o Espírito Santo na igreja, alguma coisa acontece de diferente. Aleluia! O Espírito Santo veio para imprimir o caráter de Jesus em nós, implantar a natureza de Jesus em nossa vida. Ele veio capacitar a igreja para a obra da evangelização, da pregação do Evangelho, e fazer com que, batizados em Jesus, porque quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, o comentarista da lição, ele frisa muito bem, que nós somos imergidos em Jesus pelo Espírito. É o batismo pelo Espírito.
O Espírito Santo pega o pecador degenerado, caído, imerge ele no corpo de Jesus, insere ele no corpo místico de Cristo, que é a igreja, enxerta ele na videira verdadeira, e ele passa a produzir frutos dignos de uma vida transformada. Quem foi imergido aqui em Jesus? Agora veja que combinação tremenda. É o Espírito Santo nos mergulhando em Jesus para o novo nascimento, e agora Jesus pegando a gente e mergulhando a gente no Espírito Santo para viver uma vida de avivamento. É sendo mergulhado em Jesus para ter uma nova mentalidade, para ter um coração regenerado, transformado. E é Jesus pegando o crente pela mão e submergindo ele na pessoa do Espírito Santo, para ser ousado, intrépido, corajoso, cheio de autoridade, para pregar a sua palavra. Deixa Jesus te tomar hoje pela tua mão. O Espírito Santo, ele veio sobre a igreja como fruto de um rogar, um rogo de Jesus na oração sacerdotal. O Espírito Santo não é um mero apetrecho, o Espírito Santo não é um enfeite, o Espírito Santo não é apenas alguém que a gente pode citar, principalmente no nosso meio pentecostal, para gerar um arrepio na gente, ou para que a gente sinta um avivamento de colher de chá, e esperar um congresso acontecer, uma festividade, para a gente se deslocar e confiado na eloquência do pregador, confiado na performance de um cantor, a gente sentir um arrepiozinho e dizer que já está cheio do Espírito Santo. Não, o Espírito Santo é proeminente. Ele se movia sobre as águas lá no princípio, porque não tinha ninguém. Ele foi um missionário corajoso, que quando o Pai olhou para o caos, não tinha nem luz, não tinha holofote, não tinha refletor, não tinha câmera, não tinha visualizações, não tinha like. O Espírito Santo se prontificou e disse: pode me mandar para lá, que eu vou fazer um movimento, eu vou fazer um reboliço lá, eu vou preparar o cenário para que a palavra seja liberada e que haja. Oh, meu irmão, se o Espírito Santo estava ávido, desejoso de se movimentar sobre as águas, quem dirá agora sobre o corpo de Cristo, o corpo vivo, lavado, redimido pelo sangue de Jesus. Tu não és uma matéria inanimada, tu não és algo sem valor, sem vida. Tu tens alma, tem coração, tem mente, tem sentimento, e o Espírito Santo vai aí nas tuas entranhas agora. Ele vai no tutano dos teus ossos, ele vai na tua medula, ele vai agora nas engrenagens da tua alma. Sente a presença dele aqui se movendo esta tarde. Abre essa boca para adorar, abre essa boca para glorificar. É por isso que o Espírito Santo ama missões. Porque o Pai é para Israel, o Filho para a igreja, e o Espírito Santo: eu sou das nações, eu amo os povos. O Espírito Santo poderia até ter uma cátedra, uma cadeira ao lado do Pai. Sim ou não? Porque Estevão viu o Filho em pé à direita de Deus. O Espírito Santo poderia exigir: eu também quero uma cadeira. Mas o Espírito é tão humilde que ele diz: não, eu não quero cadeira não, eu quero ficar no meio das rodas. E Espírito Santo, eu quero ficar aqui, Pai. Eu vou ficar entre os querubins aqui no meio das rodas. Esse tempo todo, eu estou em treinamento aqui, eu vou fazer um treinamento pesado com os querubins. E Ezequiel capítulo 1, versículo 20 em diante, Ezequiel vê o Espírito entre os seres viventes,
Quando a plataforma do governo universal de Deus rompe a atmosfera, Ezequiel cai, absorvido diante da glória. Ele vê uma plataforma transparente, carregada por seres alados, com 4 rostos, não 4 cabeças, 4 rostos, 6 asas, tinham pés como plantas do pé de uma bezerra, e eles olhavam nas 4 direções, seus rostos viravam como uma espécie de catraca, e faziam um barulho estrondoso. Cada vez que um rosto virava, a catraca estrondava. Raios, relâmpagos, trovões, e tinham rodas nos pés dos querubins, rodas cujas cambas eram cheias de olhos, e o Espírito estava onde? O Espírito estava no meio das rodas, e o Espírito dizia: agora para cá, e o carro de Deus ia para lá, e o Espírito dizia: agora para cá, e o carro vinha para cá, e o Espírito dizia: agora é para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Que pode bitolar o Espírito? Quem é que pode baixar um decreto federal, municipal, governamental e dizer: o Espírito só pode vir até aqui, viu? Daqui para frente o Espírito não opera. Nem papa, nem presidente, nem pastor, nem autoridade, nem governante, nem embaixador pode assinar um decreto e dizer: é até aqui. O Espírito sopra onde quer. Ele tem autonomia, ele é dinâmico, ele é poderoso, ele tem vontade própria, e ele traz o trono aonde ele quer, aonde tem adorador, aonde tem adorador. É ele que ministra a adoração da terra no meio da igreja, e é ele quem convida o trono e diz: pode descer, o barro está pronto, o barro está aquecido, o vaso está pronto, está destampado, esse tesouro está em vaso de barro. Deixa o trono de Deus descer aqui esta noite. Levanta a tua mão para adorar. Ekatura bakanda ramantu rimikanda rabakanda ramantu ramahai ekawaya sergimitio. Essa presença aí é fruto do penoso trabalho de Jesus na cruz. Dinheiro nenhum pode comprar essa presença. Havia uma cláusula no céu: o Espírito só viria depois que Jesus fosse glorificado. E como Jesus venceu, consumou a obra salvífica, o escritor aos Hebreus diz que ele foi recebido em glória. Todos os anjos se perfilaram para receber o Filho. No Salmo de número 2, ele é beijado com um ósculo pelo Pai. E o Salmo 110 se cumpre: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Jesus ressuscita e passa 40 dias com os seus discípulos, dando instruções a respeito do reino de Deus. E o derramamento do Espírito em Atos capítulo 2 acontece 50 dias depois da Páscoa. Por muito tempo eu acreditei que o espaço entre a ascensão de Jesus até o derramamento do Espírito foram 10 dias. Mas fazendo uma conta bem rápida aqui, não foram 10 dias. Quando lembramos do envio da pombinha por Noé, lá em Gênesis capítulo 8, Noé dava um espaço de 7 dias para enviar novamente a pomba.
Ele envia a pomba a primeira vez e ela não acha lugar para os pés. Era uma prova de que o mundo no Antigo Testamento não podia receber o Espírito. Então a pomba voltava para a arca. Era o modo operandi do Espírito, esporadicamente indo e voltando, indo e voltando. Mas a segunda vez, depois de 7 dias que Noé envia a pomba, ela volta com um raminho de oliveira no bico. É uma representação da operação do Espírito Santo no ministério de Jesus. Porque dentre todos só tinha aquele lugar para o Espírito Santo habitar. E ele habitou sem medida em Jesus. Ele habitou eu vou repetir, ele habitou sem medida em Jesus. O Espírito não foi dado com medida a Jesus, porque ele era santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. Aí o Espírito Santo, faz tanto tempo que eu não vou lá, e eu vou aproveitar e vou habitar em Jesus sem medida. Quando ele sobe, ou a pombinha sobe com o raminho de oliveira, é uma mostra da ressurreição de Jesus, porque Paulo diz que foi o Espírito Santo que vivificou a Cristo dentre os mortos. E o escritor aos Hebreus diz que ele se entregou pelo Espírito eterno. Então Jesus, ele é assunto aos céus, glorificado. É uma prova de que o Espírito volta com Jesus, com a raminha de oliveira no bico da pombinha. Era Jesus sendo assunto aos céus. Mas lá em Gênesis 8 diz que Noé enviou a pomba a última vez, depois de 7 dias, e a pombinha não voltou mais. Jesus morre numa sexta-feira de Páscoa, ressuscita num domingo pela manhã. Já são quantos dias aí, meus irmãos? Já são 3, sim ou não? 3. Passa 40 dias entrando, saindo, instruindo, orientando os discípulos acerca do reino. Ele sobe aos céus, já são 43. Pentecostes significa o quê? 50 menos 43, 7 dias para o Espírito Santo descer e nunca mais voltar, para habitar eternamente na igreja, no corpo de Cristo. Ah, meu irmão, foi uma descida de gala. Eita, não pegou a palavra não. Foi uma descida de gala. Oh Espírito Santo, está tão bom você aqui no meio das rodas. Oh Espírito, tu traz um dinamismo extraordinário. A gente não fica parado, o trono fica se movimentando. O negócio é dinâmico. Tu vais ter que descer mesmo. É, porque o Filho foi glorificado. Tem um povo lá, uma nova geração. É um povo poderoso, um exército com bandeiras, que vem marchando sobre a largura da terra. São os remidos, comprados. O Filho já soprou a minha presença regeneradora sobre eles. Sim, tem 12 homens lá que estão enclausurados. Já receberam o sopro da minha presença, já nasceram de novo. Mas agora tem um revestimento que eu vou introduzir neles. Mas o Espírito Santo, eles não têm asas, nós temos asas. Olha, Espírito Santo, eles não têm 4 rostos como nós temos, eles só têm um. A gente tem rosto de homem, rosto de águia, rosto de boi e rosto de leão. E eles só têm um rosto, nós temos 4. Olha, nós fazemos barulho quando a gente chega. As rodas aqui onde tu ficas, olha, elas são cheias de olhos. As nossas asas tocam uma na outra. E dentro das rodas tem tocha, tem relâmpago e tem brasa. O que é que tu queres mais? Fica
aqui, isso é uma conjectura, viu, irmão? Isso é uma conjectura minha. Os querubins tentando convencer o Espírito a não sair do meio das rodas. Aí o Espírito Santo dizendo: tá bom, vocês têm 4 rostos, mas eu vou colocar esses rostos nele. Eu vou colocar rosto de homem. Eu vou amadurecer esse povo, eu vou dar inteligência. Rosto de homem fala de domínio. Aonde a igreja chega, ela domina. Aonde a igreja chega, ela impera com a bandeira do Evangelho. Aonde a igreja põe o pé, o céu também entra com a igreja. É Deus te dando maturidade, inteligência, domínio. O Espírito Santo veio trazer lucidez à mente de Cristo. E como é que tu vai colocar o rosto de leão naquele povo? Eu vou dar autoridade. Rosto de leão não é rosto, não é de quem chupou limão, não. É rosto de quem tem autoridade. E daqui de cima eu estou vendo uns rostos aqui de autoridade. Faz cara de leão aí, faz. Ei, são irmãs que entram na batalha de oração, que quando vão fazer a visita, os demônios sabem que estão chegando as mulheres que têm autoridade espiritual. Eita, glória a Deus. Rosto de boi. Eu vou dar um espírito a eles de serviço. Eles vão andar com retidão, porque é o pé direito, é a planta do pé direito de uma bezerra. Eles vão andar em retidão assim, ó. Não vão errar o caminho, tracejado. Eles vão andar com retidão e com força, porque é força de uma bezerra para trabalhar, para desbravar, para subir, para descer. Eita, eu pensei que ia sair um glória a Deus desse lado aqui. Eita, glória. Olha Deus aí imprimindo em você. Recebe força nos joelhos hoje. Recebe força nos artérios. Recebe essa cara de leão aí. O diabo pensa que tu és um saco de pancada, mas tu vai voltar como um gigante de Jeová nessa tarde. Tu vai bradar naquela casa. Tu vai ter voz de autoridade e domínio. Tu vais dizer: até hoje. Foi até hoje. E te prepara para receber visão de águia. Tu vais receber visão de águia. Sim, mas e as rodas cheias de olhos? Eu vou dar discernimento a eles, não se preocupe. Eu vou fazer eles discernirem. Eu vou fazer eles entenderem e discernirem muito bem. Sim, e as asas? Eu vou dar liberdade a eles. Eu vou dar liberdade. Onde eu estiver haverá liberdade. Ah, mas eles não vão tocar mais asas umas na outra. Eu sou o espírito da unidade. E eu vou fazer as mãos se tocarem. Eu vou fazer eles se abraçarem. Eita, pega na mão da tua irmã aí agora. Levanta, olha aí. Olha os querubins tocando uma asa uma na outra. Ah, é o espírito da unidade. Berracatura bacantura mas. Degawaka ichargio tutake tuika del ras. Dekawai gedo minha farg me entriou. Ai. E outra coisa, eu quero que vocês cheguem lá no cenáculo fazendo barulho, viu? E eu quero que vocês batam as asas com força para fazer um som veemente e impetuoso. Vão bater as asas com força. Começa a bater as asas. Já viu um beija-flor, irmãos? Já viu ele em slow motion? Como é que eles batem as asas? O beija-flor é muito interessante. Eles não batem as asas assim. Eles batem as asas assim, ó. Olha, não parece quando a gente está no manto? Ah, para de graça, rapaz. Se tu não pegou a palavra, eu vou aí, vice. Assim, ó. Ei, faz barulho, querubim. Bate as asas, porque eu vou entrar. As janelas estão abertas. E eu vou chegar como fogo. Eu vou pegar o fogo que está aqui nas rodas. Eu vou pegar as tochas. E eu vou encher aqueles 120 da minha glória, da minha presença. E de repente, levanta a tua mão. E de repente, veio do céu um som
como de um vento veemente e impetuoso. Olha o trono chegando. E foram vistas por eles línguas repartidas como o que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. É tarde de avivamento, é tarde de testificação. Te prepara para viver um grande avivamento que tu nunca viveste em tua vida. O Espírito move as tuas engrenagens agora. Assim diz o Senhor: sonhos revivam, projetos ressurjam. Decatute doi-mi como te forgi mi triahai. Degawai que me triou. Decatute tu que me fuque chue que quitete mi como nu pitergiahai. Viestes em busca de uma resposta minha. Eu sou o mesmo, diz o Senhor, e estou operando nos quatro cantos da terra. Quem impedirá o meu agir? Sou eu, Deus de surpresa, e vou surpreender a muitos que dizem assim: onde está o teu braço, Senhor? Mas assim diz o eterno soberano: o meu poder, o meu agir ainda está em plena atividade. Vou começar de dentro para fora. Começarei no privado e farei trazer à tona para retinir os ouvidos, e ficarão assustados com o meu trabalhar nestes últimos dias. Engrenagens voltarão a se mover, dons serão reativados, e o que reis começaram, farei profetas terminar, diz o Senhor dos exércitos. Levanta a tua mão aos céus. Tem um novo tempo. Sinta essas engrenagens se movendo dentro de você agora.